Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. Hoje estaremos falando sobre Marcos, capítulo de número 2, versículo 13 e 14. O texto sagrado nos diz assim: De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhes: Segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Que texto precioso, que texto maravilhoso. Esse texto nos fala e nos informa que uma multidão vinha ao encontro de Jesus. A multidão vinha ao encontro de Jesus. E Jesus, ele atraía as multidões, porque ele tinha algumas características que faziam que as pessoas fossem atraídas a eles. Primeiro, Jesus, ele amava as pessoas. Jesus amava pessoas, Jesus amava a gente. E as pessoas sentiam isso, as pessoas percebiam isso, e elas iam a Jesus, porque elas se sentiam atraídas por este amor de Jesus. Jesus acolhia as pessoas em todas as suas necessidades. Muitas pessoas eram curadas, muitas pessoas eram libertas de espíritos malignos, muitas pessoas eram supridas em suas necessidades materiais. Jesus multiplicou pães e peixes algumas vezes. Então, ele supria a necessidade das pessoas, ele realmente se importava com as pessoas e as pessoas sabiam disso. Elas percebiam o quanto Jesus as amava e o quanto Jesus se importava com elas. Jesus também ensinava, falando a verdade em amor. O texto diz, aqui no versículo 13, que ele os ensinava, ou seja, que ele ensinava a multidão. Ele falava a verdade também, e ele falava a verdade com amor, com espírito de amor, porque realmente o desejo do Senhor Jesus Cristo não era ferir as pessoas, nem machucar as pessoas. O desejo de Jesus era que elas conhecessem a verdade e fossem libertas por essa verdade e que elas a conhecessem em amor. Então ele ensinava as doutrinas do reino de Deus, o evangelho do reino de Deus, ele trazia a verdade do reino, mas trazia essa verdade em amor. Jesus também enchia o coração das pessoas de esperança. As pessoas, principalmente naquela época, viviam sem esperança nenhuma, sem nenhuma expectativa de dias melhores, de um futuro melhor. E Jesus, quando falava sobre o reino de Deus, sobre as propostas do reino de Deus, sobre o poder do reino de Deus, sobre a chegada do reino de Deus, quando ele pregava essas verdades tão profundas, com um coração cheio de compaixão e de amor pelas pessoas, ele enchia o coração dessas pessoas de esperança e de fé. Então, por isso que as multidões, elas se sentiam atraídas por Jesus, atraídas pela pessoa de Jesus e atraídas pelo ministério de Jesus. Por isso que o texto sagrado nos informa que as multidões iam ao encontro de Jesus. Hoje, o Senhor Jesus, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que operou no passado, ele opera hoje. Ele continua amando pessoas, ele continua amando gente, ele continua amando vidas. O que Jesus mais ama são pessoas. Por isso, as pessoas são atraídas por Jesus. Até hoje as pessoas são atraídas por Jesus. As pessoas não são atraídas por religiões, elas não são atraídas por falsas religiões, elas não são atraídas por falsas promessas, mas elas são atraídas pela pessoa de Jesus. Quando elas realmente ouvem de Jesus, elas ouvem do amor de Jesus, elas ouvem dessa graça maravilhosa de Jesus, elas são atraídas a Jesus. Então as multidões, tanto na época que Jesus estava aqui presente, fisicamente, como hoje, as multidões são atraídas a Jesus. O texto nos diz então, no versículo seguinte, versículo 14, que quando ia passando, ele viu a Levi. Levi é Mateus, né? Levi aqui é o mesmo Mateus que escreveu o Evangelho segundo Mateus. Ele diz assim: viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Então agora Jesus, ele vai chamar Levi. Ele viu a Levi, né? O texto diz que ele viu a Levi, ele o viu. E quem era Levi? A Bíblia diz que Levi estava sentado na coletoria. Por quê? Porque ele era um cobrador de impostos. Coletoria era onde os impostos eram cobrados, eles cobravam os impostos do povo judeu para o Império Romano. Então Levi estava ali, Levi era um cobrador de impostos, e Jesus viu Levi. Ele olhou para Levi e encontrou Levi ali e o viu ali. E o texto nos informa que Levi era um cobrador de impostos. Então, Levi era odiado
pelo povo, ele era odiado pelas pessoas. Por que ele era odiado pelas pessoas? Porque ele era considerado traidor do povo. Por quê? Do povo de Israel. Porque ele era judeu e ele cobrava impostos dos judeus para o Império Romano. Então, os cobradores de impostos, eles eram excluídos, eles eram rejeitados por todos, eles eram odiados pelo povo judeu, eles não podiam nem mesmo fazer parte do sinédrio, eles não podiam nem mesmo fazer parte da sinagoga, eles eram mal vistos pelo povo, tal como outros pecadores, considerados pecadores pelo povo judeu, eles eram mal vistos, então eles eram rejeitados, eles eram odiados por todos, e Jesus diz a Bíblia que Jesus viu Levi, e não apenas isso, que Jesus chamou Levi. Jesus chamou Levi. Ele era rejeitado por todos, mas Jesus o escolheu. Jesus o chamou. O texto diz assim: Jesus disse para ele: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Ok? Então, o que isso nos ensina? Que ele se tornou um dos 12 apóstolos, porque a escolha de Jesus Cristo é pela graça e não por méritos. Jesus escolheu Levi não porque ele tivesse algum mérito em si mesmo para ser escolhido, para ser um dos 12, para ser um discípulo de Jesus, para ser salvo e para ser um discípulo de Jesus. Jesus escolheu Levi, viu Levi e o escolheu pura e simplesmente pela graça. A Bíblia nos fala lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui no caso de Levi, fica bem evidente que a salvação, que o chamado é por graça, não é por mérito, não é porque há em nós algum mérito que nos torne especiais para Deus, não, é graça. A graça de Deus faz com que Ele olhe para nós, pessoas pecadoras, e nos chama e nos escolhe para sermos parte do seu propósito, para sermos parte da sua missão, para sermos parte do seu povo, para sermos salvos e para cumprir o seu chamado. Então Ele chamou Levi. A Bíblia diz que Ele chamou Levi e Levi seguiu a Jesus. O texto diz, e ele se levantou e seguiu. Então o chamado de Jesus, outra coisa que a gente vai aprender nesse texto, é que o chamado de Jesus deve ser acompanhado por arrependimento e por fé. Por arrependimento por quê? Porque quando Jesus chamou Levi, que é Mateus, o texto diz que ele seguiu Jesus imediatamente, ou seja, ele deixou a coletoria, ele deixou aquele lugar de cobrança de impostos para o Império Romano, ele deixou aquela condição e ele começou a seguir Jesus. Então, arrependimento e fé devem acompanhar o chamado de Jesus. Todos aqueles que ouvem o chamado de Jesus, todo aquele que recebe o convite de Jesus, precisa responder a esse convite com arrependimento e com fé. É preciso deixar a velha vida e seguir em fé ao Senhor Jesus Cristo, seguir em fé aos passos de Jesus Cristo. Então, o chamado precisa ser acompanhado em fé. Outra coisa que nós precisamos entender é que o chamado precisa ser respondido imediatamente. O texto diz que ele se levantou, Levi se levantou e seguiu a Jesus. Levi não deixou para depois, ele não ficou adiando, ele respondeu com sim ao chamado do Senhor Jesus Cristo imediatamente. Ele não deu desculpas. E isso serve também para nós. Nós não podemos dar desculpas para o chamado. Nós não podemos nos desculpar. Nós precisamos responder ao chamado de Jesus em nossa vida com fé e arrependimento, mas também precisamos responder ao chamado de Jesus para a nossa vida imediatamente. Nós não podemos adiar, nós não podemos dar desculpas. Levi poderia dar desculpas, Levi poderia dizer, olha, eu sou rejeitado pelo povo, a maioria do povo me considera um ladrão, um traidor da nação, porque as pessoas sabiam que a maioria dos cobradores de impostos eram desonestos, eles cobravam além do que o Império Romano estipulava, eles enriqueciam ilicitamente, muitos deles enriqueciam à custa da miséria do povo, então eles eram odiados. Então Levi poderia dizer assim, olha, eu sou odiado, sou rejeitado por todas as pessoas, por toda a nação, então eu não me sinto digno desse chamado, eu não vou, e ele poderia dar as mais terríveis desculpas, mas ele não fez isso. Quando o chamado de Jesus veio, que o coração dele se quebrantou diante daquela realidade de quem Cristo era, diante daquele homem maravilhoso, Deus encarnado que Jesus era e ele se levantou e seguiu a Jesus imediatamente. O chamado não pode ser adiado. Se você recebe o chamado de Jesus, você tem que responder com sim a este chamado imediatamente. Eu já falei em outras reflexões nossas aqui no livro de Marcos,
que existem dois chamados. Existe o chamado para a salvação, esse é o primeiro chamado que todos nós recebemos, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o chamado, é o convite, né? O chamado para a salvação. Vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Esse é o chamado para a salvação, é o convite para a salvação, né? Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, sairei com ele e ele comigo. É o convite de Jesus. Todos nós recebemos esse chamado para a salvação. Esse chamado para a salvação, nós precisamos responder com sim imediatamente. À medida que a gente tem consciência desse chamado, à medida que a gente tem a certeza desse chamado para a salvação, nós não podemos adiar, nós não podemos deixar para depois. Isso é muito perigoso, é muito arriscado deixar para depois. Pode ser que não dê tempo. Então nós precisamos responder imediatamente esse chamado. Mas tem o segundo chamado, que é o chamado para a vocação, é o chamado para o ministério, é o chamado para servir a Deus com os nossos dons, é o chamado para servir a Deus com os nossos talentos, é o chamado para servir a Deus na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer, pregar o evangelho, pregar a palavra, ganhar almas para Jesus, cuidar de vidas, consolidar pessoas, servir no ministério, servir com os nossos dons, servir uma comunidade, servir ao povo de Deus. Então, esse chamado também que nós recebemos, que é o segundo chamado, nós também precisamos responder a esse chamado imediatamente. Nós não podemos adiar. Nós, ao ouvirmos o chamado do Senhor Jesus, nós precisamos dizer sim, nós precisamos, como fez Levi aqui, a Bíblia diz que ele se levantou e ele seguiu a Jesus. O Senhor Jesus disse para ele estava lá na coletoria, ele estava lá na prática de coletar os impostos, fazendo aquilo que fazia com que o povo odiasse, mas Jesus o viu ali, naquela condição, e Jesus o chamou. Jesus o chamou, mesmo ele sendo odiado por todos, rejeitado por todos, Jesus o chamou, porque os critérios da escolha de Jesus são diferentes dos critérios da escolha humana. Talvez se fosse um de nós, não chamaríamos Levi para fazer parte da nossa equipe ministerial, mas Jesus o chamou, Jesus o escolheu por graça, Jesus o chamou por graça não somente para a salvação, mas para ser um dos seus 12 apóstolos e para o enviar, para o comissionar, para ser um grande homem de Deus. Nós temos o evangelho de Mateus hoje, porque Levi, que é o mesmo Mateus, recebeu o chamado e disse sim a esse chamado, e que precioso é podermos estudar o Evangelho de Mateus, porque Levi, como está registrado aqui no livro de Marcos, recebeu o chamado e aceitou o chamado, e ele aceitou esse chamado imediatamente. Então Jesus tem um chamado para você, chamado para a salvação, chamado para a vocação, chamado para você exercer os seus dons, para você cuidar de pessoas, para você ser uma bênção na vida de outros, para você ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Não olhe para si mesmo. Levi poderia olhar para si mesmo, se sentir tão indigno, se sentir tão fora, né, dos padrões de Deus, que ele poderia rejeitar o chamado, mas ele olhou para Jesus. É o que eu e você precisamos fazer. Nós não podemos ficar olhando para nós mesmos, nós temos que olhar para Jesus. Se Jesus nos chamou, a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra é poderoso para completá-la até aquele dia. Ele sabe como nós somos, ele nos conhece por dentro e por fora, ele vai trabalhar, se nós dermos lugar a ele, nos aperfeiçoar, para que nós possamos estar cada vez mais aptos para sermos instrumentos nas mãos dele, mas nós precisamos responder sim a esse chamado. Então que você não adie esse chamado, não importa se você, como Mateus, como Levi, se sente rejeitado, se sente humilhado pelas pessoas, se sente não bem visto pelas pessoas, não importa. Se Jesus te chamou, diga sim a esse chamado. Ele vai te abençoar, ele vai te salvar, ele vai te usar poderosamente como instrumento da sua graça, como instrumento da sua misericórdia, como instrumento para que você possa ser bênção na vida de outras pessoas. Assim como Levi, levante-se e siga a Jesus. Siga ao chamado de Jesus. Deus te abençoe. Shalom, shalom, graça e paz.